Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam nos vossos corações. Sou o missionário Josemar Daneres. Seja bem-vindo ao canal A Luz da Palavra. Estamos aqui com um propósito único de levar até você a mensagem da Palavra de Deus. E hoje vamos fazer mais um vídeo muito importante, muito interessante para as nossas vidas e o nosso conhecimento melhor do reino de Deus. As 3 igrejas rejeitadas por Jesus, que ele mesmo falou. Então você vai ver, segundo a Bíblia, pois o nosso canal já tem o nome A Luz da Palavra. Sempre à luz da palavra que eu vou estar trazendo a mensagem para vocês. Antes disso, convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, faça parte da nossa comunidade. Também deixe o seu positivo se você gostou da mensagem. Deixe o seu comentário, é importante o seu positivo, pois ajuda a impulsionar os nossos vídeos. E também ative as notificações, o sininho, porque é importante quando a gente lança o vídeo, você recebe em primeira mão. Também, no final do vídeo, eu vou estar fazendo a oração da fé, como eu faço em todos os vídeos que a gente lança. Faço um pedido para você, se você tem o desejo de abençoar a obra de Deus, vai passar o Pix, você faz uma contribuição para abençoar o nosso ministério, pois nosso ministério é um ministério estabelecido, um ministério que está completando 60 anos neste ano, e nós somos gratos a Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. E se você sentir de Deus, faça uma contribuição, Deus te recompensará, te abençoará, em nome de Jesus. Hoje eu vou estar falando então sobre as 3 igrejas rejeitadas por Jesus. O próprio Senhor Jesus teve o cuidado, durante o período em que ele esteve no seu ministério, de falar a respeito das igrejas, a respeito do Evangelho, a respeito desta mensagem que é a maior mensagem de todos e que nós devemos ter cuidado, porque infelizmente o inimigo se aproveita para se infiltrar no meio do povo de Deus e muitas vezes até enganar os escolhidos, pois a Bíblia diz, se possível, ele enganaria até os escolhidos. Então ele fala sobre as 3 formas de nós entendermos o verdadeiro evangelho e reconhecer a verdadeira igreja, aquela igreja que realmente está comprometida com o reino de Deus e com o evangelho de Cristo. Primeira igreja rejeitada pelo Senhor Jesus, a igreja dos falsos profetas. Veja o que diz Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante. Ele diz assim, versículo 15 em diante: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figo dos abrolhos? Olha o versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então a igreja dos falsos profetas é uma das igrejas rejeitadas por Jesus. São homens que usam
a palavra de Deus para atrair pessoas. Usam o nome de Jesus, porque o nome de Jesus atrai pessoas. Através do nome de Jesus, pessoas são libertas, são curadas, são transformadas. Mas, infelizmente, muitos usam o nome de Jesus para atrair as multidões, mas as intenções não são realmente de pregar o Evangelho, pregar a mensagem pura e genuína da palavra de Deus. São onde existem falsas revelações, falsas profecias, onde as pessoas apenas usam do engano para atrair as pessoas. Então, esta igreja foi claramente, Jesus está dizendo aqui, naquele dia, muitos vão dizer que pregavam, que falavam, que profetizavam, que oravam, mas ele vai dizer, não vos conheço. Então, meu querido irmão e irmã, amigo e amiga, a primeira igreja rejeitada pelo Senhor Jesus, a igreja dos falsos profetas. Tenha cuidado, busque sempre servir a Deus de uma maneira correta, para que você aproveite tudo aquilo que Deus tem para a tua vida aqui na terra e no final esteja pronto para morar no céu com o Senhor Jesus. Como discernir? Você vai ver aqui, pelos frutos se conhece a árvore. Jesus deu o sinal, pelo fruto se conhece a árvore. Então a pessoa fica conhecendo quando ela dá atenção ao Espírito Santo que vai lhe mostrar algumas situações. Segunda igreja rejeitada pelo Senhor Jesus. A igreja que está edificada sobre a areia. Você pode ler esse texto, Mateus 7, versículo 24. Diz assim, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, eu comparo a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa é a verdadeira. Mas, no versículo 26, aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, eu comparo a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua ruína. A casa edificada sobre areia, a igreja edificada sobre areia, não há fundamento. Jesus não é o fundamento, a palavra de Deus não é a base da igreja. São igrejas onde a palavra de Deus não está em primeiro lugar. Se envolvem demais com teologia da prosperidade. Os louvores estão em primeiro lugar. As heresias são muito fortes. Heresias são doutrinas fora da palavra de Deus, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, Esta igreja geralmente está edificada sobre o nome de alguém, o nome de uma pessoa que muitas vezes acaba sendo idolatrado e Jesus está sendo deixado de lado, a palavra de Deus está sendo deixada de lado. Então, a segunda igreja, rejeitada pelo Senhor Jesus, ele mesmo deixou aqui escrito, é a igreja que não pratica a sua palavra, está edificada sobre a areia. No momento do temporal, no momento da chuva, no momento da enchente, esta casa vai ruir. Isso é no sentido espiritual. No momento da luta, da tribulação, esta casa não vai ter base para permanecer em pé, porque o fundamento não é a palavra, o fundamento não é Cristo o principal. Então, entenda, segunda casa rejeitada pelo Senhor Jesus, segunda igreja, é a igreja edificada sobre a areia. Terceira igreja rejeitada pelo Senhor Jesus, segundo a Bíblia,
a igreja dividida. É isto mesmo. Veja o que diz Marcos capítulo 3, versículos 24 e 25. Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Aqui está muito claro, Jesus está dizendo: o reino dividido, a casa dividida, a igreja dividida não pode subsistir. O que acontece hoje? Muitos saem da igreja em rebeldia, não aceitam as mensagens, não aceitam a palavra da verdade. Muitos não querem se submeter à sua liderança, ao pastor, não se submetem àqueles que estão à frente do trabalho. O inimigo, enche os seus corações, coloca nos seus corações o desejo deles, então, fundarem um trabalho sendo assim rebeldes, saem em rebelião, levam muitas pessoas da igreja, dividem a igreja, dividem, a obra do Senhor, trazendo prejuízos, muitas vezes irreparáveis, porque muitas pessoas se desviam, muitas pessoas saem dos caminhos de Deus por causa destas divisões. E aí a pessoa simplesmente, sem direção de Deus, sem orientação de Deus, vai e funda um trabalho. Ele tem que, em primeiro lugar, fazer um concerto. Esta pessoa tem que fazer um concerto com o seu líder anterior, com o pastor que cuidava da sua igreja, para depois, então, ele pedir uma direção de Deus para ver o que ele vai fazer. Mas nunca deve se dividir o trabalho. Se alguém não está contente, saia sozinho. Não gostou do trabalho, não quer se submeter àquela liderança porque acha que tem alguma coisa errada, sai sozinho, vai buscar a direção de Deus, vai pedir uma orientação do Espírito Santo e vai servir a Deus, mas de maneira correta, de maneira certa. Então eles usam o nome de Deus da mesma forma para trazer prejuízos. E aqui a Bíblia, o próprio Jesus está dizendo que o reino dividido, a casa dividida, não subsiste, não prevalece, não há como prevalecer, porque está contra a palavra de Deus. 3 igrejas rejeitadas pelo Senhor Jesus. A primeira, a igreja dos falsos profetas. Segunda, a igreja edificada sobre areia. E terceira, a igreja dividida. Que o Espírito Santo de Deus faça esta mensagem ficar em teu coração e você compreender que Deus zela pela sua palavra e cuida da sua igreja. Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, em nome de Jesus, eu chego na tua presença e levo diante de ti todos os nossos irmãos e irmãs, pessoas que estão assistindo este vídeo. Peço a tua bênção e que esta mensagem seja esclarecedora para as suas vidas e eles realmente venham conhecer a tua vontade. Abençoa, cura e liberta em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Amém.